Olá, gente boa, tudo bem? Eu fiz este pequeno vídeo para duas coisas. Primeiro, um avisinho rápido. Amanhã, sábado, né? Não teremos a nossa tradicional live lá no canal Café Neutrino do YouTube. Fica para a semana que vem e já tem tema. E o tema é a série Farscape, uma das séries mais mirabolantes de ficção científica do final dos anos 90 e do início dos anos 2000, que muita gente não conhece e que eu vou abordar ao vivo, comentando um pouco da história, da trama, dos personagens, né? E como é que ela conseguiu deixar sua marca, mesmo no complicado e competitivo universo da TV por assinatura, da então TV por assinatura, tá? Mas isso a gente conversa semana que vem. O papo hoje é sobre ficção científica. Eu tenho visto muita gente falando sobre leitura de ficção científica, sobre como se iniciar na ficção científica. Muita gente, eu acredito, talvez, eu não sei, eu posso estar errado, tá? Mas eu acredito que muita gente influenciada, desculpe, pela onda de Devoradores de Estrelas, do filme. Filme que, aliás, já ajudou a puxar muitos leitores, porque uma sondagem que eu fiz em algumas livrarias mostrou que os exemplares do livro foram rapidamente vendidos em função do sucesso do filme lá com o Ryan Gosling, né? Então muita gente se pergunta, puxa, eu não sabia que ficção científica podia ser tão interessante assim, né? Muita gente tem, cada um tem seus gostos, suas bolhas, etc, né? Tem gente que gosta de história de época, tem gente que gosta de romances introspectivos, né? Hiperrealistas, tem espaço para todo mundo. Só que, ironicamente, ficção científica pode abarcar tudo isso aí também, né? Então, na verdade, ficção científica não é um gênero, na prática, na minha humilde opinião, mas é um guarda-chuva enorme que cobre uma série de gêneros. Porque a gente vai encontrar comédia, tragédia, épico, histórias psicológicas extremamente intimistas, assim, né? Então tem de tudo para todos os gostos. Pessoalmente, tá? Me, myself, Moa, como autor, eu prefiro sempre que o ponto de partida de qualquer história, não importa se é ficção científica, se é ficção histórica, se é fantasia, etc., eu gosto que as histórias tenham um interesse humano. É necessário que a gente tenha alguma coisa que nos faça torcer pelo personagem, né? O personagem não precisa ser exatamente igual a gente, né? O que seria um problema, porque embora muitos autores gostem de criar autoinserção, né? Com o tempo a gente vai mudando, então a gente nunca é a mesma pessoa ao longo do tempo. Eu não posso escrever agora mais sobre um Gilson adolescente, por exemplo, enfrentando com bravura os perigos do mundo, coisa que o valha, né? Então eu acho que essa coisa da autoinserção eu acho meio complicado. Mas eu acho isso sim, que personagens bastante humanos podem e devem ser usados. Mas isso é o que eu acho, né? Muitas vezes a história não precisa ter um conteúdo humano extremamente forte. Eu vou citar um exemplo aqui de um grande épico, um grande clássico, que é 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Arthur C. Clarke, tá? Que se tornou um dos grandes épicos da ficção científica, um dos grandes clássicos, por um motivo simples, porque a premissa ela é genial e é uma história cósmica que consegue puxar a gente para dentro do desenvolvimento da trama, né? Eu poderia dizer o quê? Que o David Bowman, o astronauta, que, digamos assim, guia o leitor, ou é guiado, né, pelo narrador, e acaba levando a gente junto,
Ele não é um grande personagem, no sentido de que o desenvolvimento dele não é um desenvolvimento muito intenso. A gente não fica sabendo muita coisa sobre o David Baldwin, sobre o início da vida dele e sobre tudo que ele passou desde que ele sonhou, sei lá, se tornar um astronauta, até o momento em que ele encontra lá o monolito perdido lá no espaço. Não tão perdido assim, né? E também até o momento em que ele tem lá a luta dele contra o computador, o HAL 9000. Nesse livro, o grande trunfo não é necessariamente o conteúdo humano, mas é o modo como a evolução humana, desde lá da pré-história, desde lá do observador da Lua, né? Aquele primata lá, aquele hominídeo. Acho que nem hominídeo era ainda. Acho que era um primata pré-hominídeo. Desde aquela época até o futuro distante no espaço, a batalha contra o computador, o encontro lá com as formas de vida misteriosas, né? Que nunca aparecem e tal. Isso é fascinante. Tudo isso, o Arthur Clarke consegue contar essa história de um jeito que vai envolvendo a gente, sem a necessidade da gente saber mais detalhes da vida pregressa do Bauman e dos sentimentos dele, né? A gente já sabe que é um cara que está aterrorizado até certo ponto, mas que é um cara com treinamento, um cara preparado para enfrentar crises, né? Porque no espaço ele está sozinho, né? Não pode contar com a ajuda da Terra, né? Por uma série de questões que eu não vou citar aqui para não estragar a surpresa de quem por acaso não leu. Mas é um livro em que o desenvolvimento do personagem não é tão importante assim, mas o que nos conquista é o mistério da trama. E por que não dizer o cenário também, né? Um outro livro do qual eu gosto muito, que eu tenho uma admiração particularmente grande, é A Oeste do Éden, de Harry Harrison. Aqui na edição capa dura, meio sofridinha ainda, né? Mas linda, da editora Gradiva, de Portugal. A Oeste do Éden é uma história na qual o cenário é gigantesco, a construção de mundo é tão poderosa que a gente acaba sendo atraído por esse mundo, quer existam ou não existam personagens interessantes. E existem personagens interessantes. Por exemplo, essa história é a história de um mundo, uma terra alternativa, na qual os dinossauros e outras espécies não foram extintos porque o meteoro que no nosso universo se chocou lá com o que hoje é o Golfo do México, né? Próximo de Yucatán, esse meteoro nunca atingiu a Terra e, em consequência disso, os grandes répteis nunca foram extintos e o mundo ficou dividido assim. O velho mundo, Europa, Ásia, África, foi totalmente dominado pelos répteis. E o novo mundo se divide entre zonas de mamíferos e zonas com predominância dos grandes répteis. E é nesse mundo que evolui uma espécie humana descendente de primatas do Novo Mundo. Nessa história, então, o que acontece? Acontece uma glaciação que começa a tornar regiões da Europa e da África e da Ásia inabitáveis para uma civilização de répteis inteligentes, as Ilané, que é uma civilização que aprendeu avançadíssimas técnicas de biologia molecular ao longo de milhões de anos, mas que, ironicamente, nunca dominou o fogo, né? Então, toda a tecnologia delas eu falo delas porque é uma sociedade matriarcal, na qual os machos servem só para reprodução, uma reprodução que tem um custo metabólico tão grande que ir para as praias de acasalamento pode ser uma sentença de morte para o macho, porque esses machos da espécie, né, das Ilané,
que são essas criaturas répteis aqui da capa. Essas aí são fêmeas armadas. Isso que elas estão segurando não é uma arma, é um lagarto que dispara dardos, que sopra dardos venenosos. Né? Então toda a tecnologia delas é biotecnologia. Eles encontram então uma espécie humana. Eles tentam colonizar o que seria a Flórida, né, no nosso universo. E lá eles encontram uma espécie humana, entre os mamíferos, que eles odeiam e que é um ódio recíproco. Então se estabelece uma guerra entre as Ilané e os Tanu, que é o nome das tribos lá que andam neste universo lá no que seria a América do Norte. Né? Então o romance começa com o massacre de uma tribo humana, e o único sobrevivente, um menino, é capturado pelas Ilané e ensinado a falar o seu idioma complexo, que envolve sons, expressão corporal, movimentos do corpo, etc, etc. E então a gente vê todo o desenvolvimento desse menino, que é o Carrick, até ele reencontrar os humanos e ficar numa espécie de crise de identidade, balançando sobre quem ele era, né, quem ele é e quem ele foi, a maior parte da vida dele sendo criado pelas Ilané. É um baita livro, com ou sem as personagens que são fascinantes. Também tem o Carrick, do lado dos humanos, né? Tem a Vain-Té, que é a líder da cidade colônia de Alpeazac, no que seria a Flórida, né? No nosso mundo. E essa Vain-Té é uma das criaturas mais difícil colocar palavras malignas aqui, sem apelar para, digamos, uma linguagem pouco sofisticada. Mas ela é extremamente maldosa, malvada, maligna e perversa. Né? E ela tem um prazer especial em massacrar criaturas de sangue quente. E, ao mesmo tempo, ela e o Carrick desenvolvem uma relação muito estranha, que se não é exatamente de amor, em alguns momentos também não é exatamente de ódio. Né? É uma história bem, bem bacana, assim. Então é um exemplo de livro que necessariamente não mergulha tão intensamente na questão da humanidade dos personagens, né? Sejam eles humanos mesmo ou metáforas para a humanidade, como as Ilané, mas que de um modo ou de outro tem um cenário e uma trama tão envolventes que a gente acaba sendo puxado para dentro, seja pela riqueza da construção da civilização Ilané e de outras civilizações que aparecem depois, a descrição do ecossistema todo, dos ecossistemas, a descrição das criaturas vivas que servem de ferramentas para ferramentas de biotecnologia para as Ilanés, né? E por aí vai. Então é uma história que, de um modo ou de outro, puxa a gente. E para terminar, então, Devoradores de Estrelas, que está aí na onda, né, na crista da onda, do Andy Weir, que foi recentemente adaptado para o cinema, né, com o Ryan Gosling no papel principal, que vocês devem saber qual é, né, que é de um professor de ciências que se vê encarregado da tarefa de salvar o mundo, só isso. Ele acorda numa nave sem memória, né, ele começa a olhar para uma estrela e descobre que não está olhando para o Sol. E aos poucos ele vai entendendo quão ferrado ele e o resto da nossa espécie estão. Só que daí ele vai passando por todo um processo de crescimento que começa um pouco antes dele encontrar um colega alienígena, né, que está ali naquele mesmo sistema solar para descobrir por que aquela estrela, entre tantas, não está sendo destruída por um fenômeno, né, que são os devoradores de estrelas. O título são micro-organismos que estão esfriando as estrelas, tanto o Sol do nosso sistema solar, quanto Eridane, né, que é o sistema estelar desse alienígena aí. E os dois se tornam amigos e juntos eles começam a traçar um plano para salvar seus respectivos mundos. O que é que tem de interessante nesse livro? Esse livro consegue ser, ao mesmo tempo, um livro de hard science fiction, aquilo que muita gente que não conhece ficção científica costuma dizer: ah,
ficção científica para engenheiro, né? Começa a dizer, é tipo de coisa que as pessoas não leem e tal, etc. Não, não é bem assim. Hard science fiction é aquela ficção científica que ela é baseada em conceitos que tem boa parte, se não toda, o desenvolvimento da narrativa baseada em ciência real, ciência que a gente conhece. Bom, tem trechos desse livro que necessariamente não são tão hard assim, mas usando conhecimentos de matemática, química e física, aquelas três extremamente odiadas por muita gente, né? Aquelas três disciplinas, essa duplinha improvável, o Grace e o Rocky, que é o apelido que o alienígena ganha, que acaba ganhando seu nome, né? Eles ganhando do Ryland Grace, que é o professor esse, cientista. Os dois trabalham juntos e começam a traçar um plano, então, para salvar os seus mundos. Uma coisa que me chamou a atenção é o desenvolvimento do personagem. O próprio Andy Weir disse que os livros dele anteriores eram livros mais voltados para a questão tecnológica e menos para o desenvolvimento do personagem. Mas eu li o Perdido em Marte, não li o outro livro dele ainda, mas uma coisa que eu achei interessante é que ele pegou o melhor gancho possível. Ele pegou a fragilidade de um ser humano, seja lá o cara perdido em Marte, seja, nesse caso, o sujeito que acorda na nave lá e descobre o tamanho da incomodação que colocaram nas costas dele, né? A questão da fragilidade, do medo, das emoções cruas, né? E de como é que ambos lidam com essa situação extrema, usando o sangue frio até certo ponto, né? Porque ninguém tem sangue de barato. O sangue frio e, ao mesmo tempo, o bom humor, porque nas piores horas tudo que resta pra gente é o bom humor, né? Dizem que uma das coisas que ajudou a Inglaterra a suportar os bombardeios na Segunda Guerra Mundial era o típico humor inglês, de fazer troça com as dificuldades, né? De perguntar assim, vocês viram alguns aviõezinhos alemães passando por aí, né, e tal. Aquelas coisas, né? Aquela, digamos assim, malandragem inglesa, entre aspas, né? O senso de humor britânico. Então ele usa muito, ele não é britânico, ele é americano, né? Mas ele usa muito essa coisa do senso de humor na autodescoberta do personagem Grace, que ele vai descobrindo coisas sobre ele aos poucos ao longo da história, não vou estragar aqui, e sobre a vida, o universo e tudo mais. E vai repensando uma série de conceitos que ele julgava estarem bastante sedimentados. E qual é o gancho dele? Como é que ele faz o leitor se interessar pela história? Ele expõe a fragilidade humana, né? É o cara ali dizendo, olha, eu tô ferrado e provavelmente o meu mundo tá ferrado também. E isso causa uma conexão com o leitor. Então, se perguntarem assim, quais são os grandes livros de ficção científica? Por que eles são grandes? Eu repasso a pergunta. Por que qualquer grande livro de literatura é grande? Porque tem um cenário grandioso, ou porque tem personagens memoráveis, ou porque tem uma trama que é fascinante. Às vezes, um único desses tópicos, né, desses três tópicos, ou o personagem, ou a construção do universo, o cenário, ou a trama, que ela é irresistível, já é, se ele for muito bem feito, já é o suficiente para sustentar toda a história. Se eu tiver 2, nossa, eu tô com um super ultra livro na mão. Se eu tiver 3, então sai de baixo, né? É coisa de obra de Grandmaster, né? Ou coisa que o valha. Às vezes basta um só, né? O Devorador de Estrelas, por exemplo, eu li recentemente, me preparando para o filme. Eu gostei muito da parte científica, embora eu tenha algumas ressalvas, que eu não vou falar aqui para não cortar a surpresa de vocês. Mas, no fim das contas, literatura é literatura. Literatura é sobre gente, seres humanos. Não importa se eles são de carne e osso, ou silicone, né? Ou silício. Não importa se eles têm escamas, se eles têm pele, pelos, né? Se eles são, sei lá, inorgânicos. Nada disso
que importa. O que importa é eles terem as mesmas dúvidas, fragilidades, possibilidades, sonhos, esperanças e por aí vai. Então, assim, não se iludam. A ficção científica ela pode ser original, ela pode tentar desbravar as possibilidades humanas, né? Mas ela essencialmente é sobre a humanidade. Tá, pessoal? Então fica a dica aí, tá? E nos vemos por aí. Fui!